Olá pessoal, tudo bom? Eu tinha gravado aquele vídeo, né? E no final do vídeo eu tinha explicado que eu ia fazer outros vídeos explanando por que a gente não estaria morando mais em Portugal. O que acontece? Vocês sabem que a professora faleceu o ano passado, né? E na metade do ano passado, e a gente ficou realmente sem chão. Se vocês seguidoras não acreditam até hoje, a gente também não. Uma pessoa com 44 anos, de repente, da noite pro dia aconteceu isso. E eu vou gravar outros vídeos explicando o que aconteceu, que eu sempre prometi, mas a resposta é: não tive nunca vontade, não ia gravar vídeo chorando, entendeu? Porque isso é uma coisa pra mim muito difícil. Eu já tô até me emocionando agora só de pensar de querer gravar. Vou gravar sim, estou melhor nesse ponto para poder falar sobre isso e vou fazer essas gravações em outro vídeo. Agora o que eu quero é dar continuidade a isso, essa explicação que eu já disse, né, que a gente não vai continuar mais em Portugal, e os motivos pelos quais a gente não vai continuar são muitos, né? Eu vou começar nesse vídeo um pouco, explico mais um pouco e vocês vão todo dia entendendo um pouquinho. O que acontece? Ela faleceu, a gente estava numa casa maior porque ela trabalhava, tinha muita coisa, precisava de espaço, e a gente não encontrou nada um pouco meio termo, porque Portugal está com esse problema de que muita demanda, né, muita procura de pessoas querendo moradia e quase nenhuma moradia. Então, como os preços estão muito caros e só subindo, esse é um dos principais motivos pelo qual eu quero sair de Portugal no momento, né? Porque o aluguel está muito caro, né? Ou seja, eu não dependo do YouTube, só que eu trabalho e o dia passa muito rápido. Agora estou na hora do almoço, gravei esse vídeo para vocês explicando, nunca tenho tempo de gravar, e nunca tive também, sempre respeitei também o Pietro e o Luigi, que muitas vezes não queriam aparecer nos vídeos, não queriam vídeos nesse canal, nunca expliquei isso. Então quando eles queriam, então legal, bem, devido ao que aconteceu, né? Então eles também têm um sentimento deles, eu tenho que respeitar. E aí muitas vezes eu queria gravar alguma coisa com eles, ou no mercado, né? Eu não posso deixar a criança sozinha aqui também, eles têm menos de 12 anos, os dois teriam que ter acima de 12 anos, então a gente vai no mercado, só que eles não querem, né? Não quero gravar vídeo e tal. Então tá bom, não quer, respeito. E aí eu pego e não gravo, vocês ficam sem ver muitas coisas, só que agora eu vou tentar dessas explicações, são vídeos mais sozinhos, né, comigo mesmo, e eu estou explicando o que está acontecendo, né, assim, eu, né, como pai e mãe, tomei essa decisão de ficar um tempo fora, vou para o Brasil, vou para a região sul, e aí vou ficar um tempo lá, porque eu vou fugir desses altos aluguéis daqui, e aqui realmente eu estou trabalhando, tem os canais do YouTube que eu faço por uma questão de respeitar a vontade dela, que ela nunca quis nada pago, até antes, quando ela estava bem, ela falou que não queria nada de Hotmart, desses cursos, nada pago, porque ela teve esse problema na vida de não conseguir pagar as coisas e queria que as outras pessoas tivessem uma profissão, nem que fosse através dos vídeos, aprendessem, né, a costurar, que como ela começou, né, ganhou dinheiro, fez um vestido de noiva, ganhou ali e conseguiu chegar onde ela chegou, só que houve a fatalidade, né, e não está mais em vida. Só que ela nunca foi a favor dessas coisas vendidas, então por isso mesmo eu continuo com o canal, para o canal não acabar, fiz os reposts e hoje estou para gerar conteúdos novos, para que o robô veja que tenha conteúdos novos para o canal não acabar, né? E tenho meu trabalho, sou pai e mãe, e não tem um dos outros motivos que eu não tenho tempo de gravar, porque é só essa de fazer o repost, só de subir vídeo, não sei o que, tudo isso dá trabalho, né? De você fazer as coisinhas, leva tempo, e os dois, o Pietro e o Luigi, são muito pequenos, né? Tem 8, 10 anos, tem que ir
na escola eles não podem ir e voltar sozinhos, né? Porque não tem idade ainda de tudo, né? Das coisas, não posso mandar ele no mercado para mim sozinho, então tudo eu dependo de estar ali olhando eles, né? Assistindo eles como pai e mãe. E o que acontece? O tempo passa muito rápido, né? As 24 horas passam muito rápido do dia. Eu preciso, né? Como estava no domingo, nos feriados, nos campos de futebol, quando o tempo dá, quando não está frio, quando não está chovendo, né? Porque aqui chove muito, faz muito frio. A Europa faz muito mais frio, né? E Braga, onde a gente está, chove muito. Então o que acontece? Todos esses fatores eu botei a peso para poder tomar essa decisão paliativa por um tempo. Depois a gente pega e toma outra decisão na vida depois de um ano, a gente revê e a gente vê futuramente, né? Como a professora falava, né? Levanta a cabeça, segue reto, bota a bola para frente quando você tem um problema e bota na mão de Deus, né? Ele que guiará, né? Infelizmente para mim, aqui não é muito fácil. Para quem está vindo tem que ter essa realidade. Outro dia eu encontrei um menino, né? Ele trabalha num restaurante, ganha um salário mínimo, ele tem uma altura normal, como eu tenho menos de 1,70 m, ele é um pouco mais alto que eu, então ele era até um pouquinho, então deve chegar a 1,70 m, então a altura padrão, só que ele mora num quarto, né? E o quarto é uma coisa compartilhada, né? Ele tem só o quarto dele, só que ele compartilha banheiro, cozinha. Então ele tem que viver no quarto. Quanto a isso não tem problema, só que ele paga um valor muito caro, daqui a pouco ele paga até quase a metade do salário dele, como que está acontecendo aqui, o salário mínimo. Ele paga 300 e poucos euros para morar naquele quarto, aí você vai dizer, tá, mas não tem problema. O problema é que o quarto é um sótão, também não tem problema de ser um sótão, né? Que é aquela parte da casa. O problema é a altura do sótão, que não passa de 1 metro. Ou seja, ele vive como um anão, como ele falou, eu fico deitado ou tem que ser uma pessoa com menos de 1 metro para poder, com 1,10 m para poder viver ali, porque é uma coisa surrealista. Ele não pode ficar em pé porque a cabeça dele bate lá no teto. Então aquilo é 1 metro e pouquinho que tem. Ele não me precisou, mas ele, como falou, eu não posso ficar em pé que minha cabeça bate no teto. Então ele vive uma vida de anão. Então as coisas não tão fáceis, né? Existem outros motivos. Eu amo Portugal, amo a Europa. Os portugueses são maravilhosos. Infelizmente, isso já está há muito tempo, né? Essa alta demanda, essa alta procura de imóveis que faz esse valor ficar alto. Eu cheguei, né? Quando a professora faleceu, eu não tive forças de me mudar porque eu não conseguia acreditar que ela tinha falecido, né? Então eu também tive, muito mais, né? Graças a Deus eu não enlouqueci por causa de Deus, né? Senão eu ficaria louco. Mas eu não acreditei, nem daqui a pouco nem acredito até hoje que ela não está mais entre nós, que eu estou gravando esse vídeo sozinho, eu mesmo estou falando sobre isso. Mas é a vida, tem que acreditar, se beliscar e seguir, como ela falou, né? Você está no poço, você não vai olhar para baixo, você vai olhar para cima, que o socorro vem de cima e lá em cima também tem Deus. Então, ela nos ensinou muita coisa. Então, eu tenho que seguir em frente. E eu tenho 2 filhos para criar e a gente chegou, eu tive até a ideia, né, da minha prima de alugar algum espaço da casa, os quartos que estavam sendo utilizados por ela para dar aula, e eu desocupei e aluguei. Só que isso ajuda a parte financeira, você abaixar o teu aluguel, porque eu já era um só, né? Antes éramos 2, trabalhávamos juntos, eu ainda tinha meu outro trabalho, meu outro rendimento, e a gente somava, dava para pagar as contas, estava tudo certo. Só que ela não está mais aqui. Todas as coisas que ela fazia, aula particular, os vestidos, tudo que ela era procurada, aula presencial, aula online, não tem mais. E outros milhões de atividades que ela fazia, da costura, não temos mais ela, né? E eu também não consegui encontrar ninguém para poder compartilhar, para poder seguir tudo isso. Eu tenho meu trabalho e decidi deixar Deus atuar.
não apareceu ninguém e infelizmente eu estou fazendo outros planos, como vem ao longo do tempo. Aluguei essa parte da casa, só que conviver com outras pessoas não é muito fácil, apesar de que eu encontrei pessoas boas, mas você tem outros problemas, né? Às vezes são problemas de costume, de hábitos, e eu tenho 2 filhos pequenos, não estou sozinho, eu como um adulto. Eu tenho 2 filhos para olhar e 2 filhos para cuidar e meu maior tesouro está ali. Tudo isso me levou a pensar, a refletir, e outros fatores que eu vou encontrar em outros vídeos, que são outros fatores que a gente tem que falar com calma, com respeito, porque a gente lida com pessoas. Portugal, nossa, é um lugar maravilhoso com excelentes pessoas, então não tenho o que reclamar e não quero passar essa imagem. São coisas normais que estão acontecendo com qualquer pessoa aqui, de ter altos custos de aluguéis. Então eu tive, só que quando eu estava com ela era diferente, éramos 2, era um casal, eram 2 pessoas. Hoje eu sou um só, sou pai e mãe e uma pessoa só. Então o dia passa muito rápido, as 24 horas passam muito rápido. Eu cheguei a trabalhar um tempo na madrugada, além do dia peguei a madrugada. Isso me causou uma insônia, que depois eu tive que tomar melatonina para voltar a conseguir dormir, porque juntou tudo e acabou com o meu sono e estava acabando com a minha saúde também. Minha imunidade baixou muito, né? Eu não consegui contar para vocês, eu fiquei muito ruim, muito mal, porque a imunidade estava muito baixa. Então, existem muitas coisas, outros fatores, que depois eu vou contar nos outros vídeos, né? São vários e vários fatores. O primeiro que eu quero deixar bem claro é isso, né? Que devido a essa dificuldade de encontrar a moradia, de encontrar moradias nas regiões mais que não seja muito afastada, né? O preço sobe muito. E a gente tem esse problema de que todo ser humano, esse problema não, né? Todo ser humano tem que comer, né? Eu tenho 2 crianças e a gente tem custos, né? E tudo bem, a pessoa está trabalhando, eu consigo pagar, mas a gente só vive para isso no momento, né? E os outros fatores também, que eu vou contar nos outros vídeos, vão pesando e vão fazendo a gente tomar uma decisão, nem que seja por um tempo, né? Então, viver, a gente tem que viver, estudar e trabalhar, eles têm que estudar, eu tenho que trabalhar. Então, isso a gente vai continuar fazendo em qualquer lugar do mundo. Só que, por enquanto, eu não vou ficar em Portugal mais, apesar de amar aqui, entendeu? Mas existem outros fatores, né? Por exemplo, a distância, né? Eu não tenho mais... Aqui você não consegue visitar um parente porque você tem um voo direto de no mínimo 10 horas dentro de um voo direto, fora uma logística e fora um preço altíssimo que é da aviação hoje em dia para você deslocar internacionalmente, né? Apesar de que hoje eu tenho o inverso, né? Os meus parentes estão muito mais próximos de mim, muito mais afetivamente, emocionalmente e de qualquer outras formas eu agradeço a eles me ajudando do que os parentes da Gileide, que realmente tem uma preocupação tão grande com a criança, mas quando a gente ama, a gente cuida. E as atitudes, elas se revelam muito mais do que as palavras, né? Então, você amar alguém é quando você passa na rua e vai lá e dá a comida e cobra a pessoa, né? E não somente de longe olhar e que pena, né? Então, a gente socorrer, né, é assistir, né, é a gente estar ali. Então eu quero estar mais próximo dos meus parentes, porque eu sei que eles têm um carinho grande, mesmo com quase nenhum convívio que tiveram com as crianças, e por isso também, para que as crianças não se tornem adultos, entendeu? E não tenha essa falta desse convívio, né, com os parentes da minha parte, né, porque eu sei que tem amor verdadeiro por eles, né, em todos os sentidos, né, de qualquer coisa que acontecer, poder ajudar financeiramente, poder ajudar emocionalmente, poder dar qualquer coisa, né, porque quando a gente quer, a gente faz, independente de valores, né, as atitudes dizem muito mais do que as palavras, né, e isso da parte dos meus parentes eu tenho hoje em dia, graças a Deus e graças a eles. Então eu quero estar mais perto, por mais que eu esteja longe em outro estado,
mas eu estou no Brasil por um tempo, nem que seja 1 ou 2, 3 anos, então vão ter essa proximidade, porque é muito mais fácil você pegar um fim de semana, um feriado, e você conseguir viajar de qualquer forma, né? E a viagem internacional, ela é uma coisa muito complicada, não só onerosa, como de tempo, de uma logística muito grande, né? Então eu vou contar nos outros vídeos os outros motivos que envolvem, né, além dos altos aluguéis, que envolve essa nossa mudança. Perfeito nenhum lugar é. Eu já sei que ali tem um lado bom, aqui tem um lado ruim. Todos perfeito só existe, como a professora falava, lá no céu. Só que isso está guardado para a gente para o futuro, né? Deus está nos guardando, fazendo uma casa, uma morada muito especial para a gente, mas aqui na terra a gente ia passar por aflições, como ele mesmo disse. Então eu estou passando pelas minhas e tenho que procurar o que é melhor para mim e o que é melhor para eles. Eles já são órfãos de mães. Se eu morrer, se eu adoecer, se eu cair em depressão, se eu cair em qualquer outra coisa, eles vão também ser órfãos de pai. E aí vai ser bem pior, né? Então eu pretendo estar nessa jornada com Deus para que Ele me guie, e que eu pedi orientação e o destino me levou a isso. Nem que seja por algum tempo, um tempo curto, mas que seja, né? Que seja, e as coisas boas virão, e o que a gente leva dessa vida são boas lembranças, a amizade, o amor que a gente tem pelas pessoas, como aqui fizemos muitos, e eu agradeço. Nos outros vídeos também vou homenagear essas pessoas maravilhosas que eu conheci aqui, poucas, mas o importante é a quantidade, não qualidade, independente se é parente ou não, aqui, mas a gente tem essas pessoas com carinho, com apreço, de que tanto ajudaram, né? Sendo poucas, mas que muitos fizeram, muito fez, né, para que a gente conseguisse desenvolver esse momento até o final agora dos últimos dias que a gente vai ficar. E nos próximos vídeos eu vou explicando mais para que esse vídeo não fique cansativo para vocês. Eu peço desculpa, muitas vezes o Pietro e o Luigi não quiseram gravar vídeos, porque eu respeito muito a parte emocional deles. Muitas vezes eles lembram da mãe, que a mãe chamava para gravar, mas a mãe era muito presencial, então como eu procuro ser com eles, mas eles não gostam, muitas vezes, mesmo eu gravando, já alguns a gente gravou, e o tempo, e a falta de tempo, porque as 24 horas é pouco para mim, para trabalhar, para mexer nos canais, para fazer meu trabalho separado dos canais, para cuidar deles, levar no colégio, pegar no colégio, dar comida, fazer almoço. Não existe empregada daqui a pouco mais no mundo quanto mais na Europa, então eu não tenho, então eu lavo, passo, seco, cozinho, levo eles para brincar, são milhões de coisas, educo eles, vejo alguma coisa com eles, vejo o que eles estão fazendo na internet, nos vídeos, em televisão, o que eles estão assistindo. Então as 24 horas são poucas, muito pouco para tudo isso, né? E fiquei doente também, fiquei mal depois que aconteceu, e milhões de coisas que eu vou contar nos próximos vídeos, tá bom? Mais detalhadamente, para não ficar tão cansativo. Cada hora eu pego um tema, vocês vão entendendo e vão juntando, e nos outros vídeos eu vou explicando mais motivos pelo qual a gente não vai ficar em Portugal, apesar de ser um país maravilhoso. Um desses eu já expliquei, que é a moradia, que está altamente cara, né? Como eu dei o exemplo desse menino, né, que vive sem poder levantar, sem ficar em pé, num sótão e num quarto, né? E então daqui a pouco isso não é nada bom, né? Não é nada saudável. O Pietro e o Luigi também adoram brincar, adoram espaço, né? Adoram sol, e são milhões de fatores que eu vou explicar nos outros vídeos, tá bom? Fiquem com Deus. Grande